O silêncio desses lugares não é comum. Não é a ausência de ruído, mas a presença de algo que a biologia humana ainda não aprendeu a processar completamente. Enquanto você assiste a este vídeo, em algum ponto remoto do globo, a própria geologia está conspirando contra a vida. Existem coordenadas geográficas onde as leis da sobrevivência foram revogadas e substituídas por forças invisíveis, químicas ou ancestrais. Bem-vindo ao Relatório Zero. Hoje, cruzaremos as fronteiras do que é habitável para explorar os territórios onde a natureza não nos quer por perto. Prepare sua mente para uma jornada por paisagens que parecem saídas de um pesadelo estético, onde a beleza é apenas o disfarce de uma letalidade absoluta. Muitas vezes acreditamos que dominamos o planeta. Mapeamos cada centímetro, lançamos satélites e construímos cidades sobre desertos. Mas essa é uma ilusão de controle. O mundo esconde bolsões de resistência, santuários de perigo que permanecem intocados por uma razão simples: quem tenta conquistá-los raramente retorna para contar a história. Não estamos falando de zonas de guerra ou índices de criminalidade urbana. Estamos falando de lugares onde a própria terra é a agressora. São monumentos à estranheza, onde o ar pode queimar seus pulmões ou a água pode dissolver sua carne em questão de horas. Lugares que desafiam a lógica e nos lembram de nossa profunda fragilidade diante do cosmos. Nossa primeira parada nos leva às profundezas da Namíbia, em uma região conhecida como a Costa dos Esqueletos. O nome não é uma metáfora poética, é uma descrição literal. Onde o deserto do Namibe encontra o Oceano Atlântico, surge uma das paisagens mais desoladoras do mundo. É um cemitério de navios enferrujados, carcaças de baleias e ossos humanos que pontilham quilômetros de areia movediça. A corrente de Benguela traz águas geladas que, ao colidirem com o calor escaldante do deserto, criam uma névoa densa e impenetrável que dura quase o ano todo. Os marinheiros do passado chamavam este lugar de a terra que Deus criou com raiva. Uma vez que um navio encalha aqui, não há escapatória. O deserto é vasto demais para ser cruzado a pé e o mar é violento demais para permitir o retorno. Existem fatos sobre a Costa dos Esqueletos que a maioria das pessoas desconhece. O primeiro é que as dunas aqui são capazes de emitir sons, um fenômeno conhecido como dunas rugidoras, causado pela fricção das partículas de areia, criando um murmúrio constante que parece vozes distantes no nevoeiro. O segundo detalhe perturbador é que, apesar da aridez extrema, a vida se adaptou de formas grotescas. Elefantes do deserto percorrem distâncias colossais apenas para lamber a umidade das rochas. Por fim, o registro histórico revela que sobreviventes de naufrágios no século XIX caminharam por centenas de quilômetros em direção ao nada, deixando para trás diários que descrevem a descida gradual à loucura sob o sol implacável, onde o horizonte se torna uma linha borrada entre a vida e a morte. Deixando a areia, seguimos para o coração da Europa, em uma ilha que o governo italiano prefere que o mundo esqueça. Poveglia, situada na Lagoa de Veneza, é frequentemente citada como o lugar mais assombrado do planeta, mas sua letalidade vai além do folclore. Durante os séculos de peste bubônica, a ilha serviu como um depósito humano de quarentena. Milhares de pessoas doentes ou apenas suspeitas de estarem infectadas eram jogadas em valas comuns, muitas ainda vivas. O solo de Poveglia não é composto apenas de terra. Estima-se que 50% da composição do solo da ilha seja formada por cinzas humanas e restos decompostos. É uma massa compacta de morte que exala uma atmosfera de opressão física imediata para qualquer um que ouse desembarcar ilegalmente em suas margens. A história de Poveglia guarda segredos sombrios. No início do século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, onde um médico sinistro realizava experimentos de lobotomia usando ferramentas rudimentares, alegando ouvir os gritos dos mortos vindos do solo. Um detalhe pouco explorado é que os pescadores locais evitam as águas ao redor da ilha até hoje, temendo que suas redes tragam fragmentos de ossos humanos polidos pelas correntes. Além disso, a ilha permanece oficialmente fechada ao público e o acesso é estritamente proibido, não por lendas urbanas, mas pelo estado precário das estruturas que parecem prontas para desabar a qualquer momento, enterrando para sempre os segredos que ainda repousam em suas câmaras subterrâneas. Se você está apreciando este mergulho nos mistérios mais profundos e sombrios da nossa realidade, este é o momento de selar seu compromisso com a verdade. No Relatório Zero, não buscamos o óbvio, buscamos o que está oculto sob a superfície. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum de nossos relatórios futuros, onde exploramos as fendas da existência humana e os enigmas que o mundo tenta silenciar. Deixe seu like se você sente que o conhecimento é a única defesa contra o desconhecido. Agora, prepare-se, pois o que vem a seguir desafia a própria biologia. Viajamos agora para a Etiópia, para a depressão de Danakil, um lugar que os geólogos chamam de um inferno na Terra. Localizada na junção de três placas tectônicas que estão se afastando, a Terra aqui está literalmente se rasgando. O resultado é uma paisagem alienígena de fontes termais de cores neon, lagos de ácido sulfúrico e vulcões de lava azul. O calor é constante, frequentemente ultrapassando 50 graus Celsius, e o ar está saturado de vapores de cloro e enxofre que podem queimar as membranas mucosas em poucos minutos de exposição. É um dos poucos lugares no mundo onde não existe vida macroscópica. Nem mesmo bactérias conseguem sobreviver em algumas das poças hiperácidas e hipersalinas de Danakil. A estranheza de Danakil é fascinante e letal. Um dos fatos mais extraordinários é a existência do vulcão Dalol, cujas erupções não expelem lava, mas sim sal e minerais que criam formações amarelas e verdes vibrantes, transformando o terreno em um labirinto de toxinas químicas. Outra curiosidade é que a região é o lar do povo Afar, que sobrevive extraindo blocos de sal do chão, trabalhando em condições que matariam qualquer outra pessoa em questão de dias. Eles chamam o lugar de a porta de entrada para o abismo. Por fim, cientistas da NASA utilizam Danakil como um análogo para Marte. Se a vida puder ser encontrada aqui, ela poderá existir em qualquer lugar do universo, mas até agora, o silêncio biológico do lugar permanece absoluto e aterrorizante. Nossa busca por ambientes proibidos nos leva agora à ilha de Java, na Indonésia, onde as entranhas da Terra expelem algo que desafia a visão comum da geologia.
O complexo vulcânico Cava-Igen abriga um cenário que parece extraído de uma pintura surrealista de horror. Durante a noite, este lugar é iluminado por rios de fogo azul elétrico que escorrem por suas encostas. Não se trata de lava comum, mas sim de gás sulfúrico em altíssima pressão e temperatura que, ao entrar em contato com o oxigênio, entra em combustão, criando chamas azuis que podem atingir 5 metros de altura. No centro dessa cratera, repousa o maior lago ácido do mundo, uma massa de água turquesa que esconde uma concentração letal de ácido clorídrico e sulfúrico, capaz de dissolver metais e tecidos orgânicos em uma velocidade aterradora. A atmosfera em Cava-Igen é um teste de resistência para os pulmões humanos. O primeiro detalhe perturbador é que o ar é tão saturado de dióxido de enxofre que, sem máscaras de gás especializadas, a exposição prolongada causa danos irreversíveis ao sistema respiratório e queima a córnea dos olhos. O segundo fato reside na existência dos mineradores de enxofre, homens que descem ao abismo tóxico todas as noites para carregar cestos de 70 quilos de enxofre sólido, trabalhando em meio às nuvens ácidas sem quase nenhuma proteção, em uma luta diária contra uma natureza que os consome silenciosamente. Por fim, a química do lago é tão extrema que ele não possui oxigênio dissolvido. Qualquer criatura que cai em suas águas não apenas morre por afogamento, mas sofre uma decomposição química imediata, transformando o lago em um receptáculo silencioso de tudo que o vento ou o descuido decide entregar ao seu fundo corrosivo. Cruzamos o oceano para encontrar a Ilha da Queimada Grande, na costa do Brasil. À distância, parece um paraíso tropical intocado. De perto, é um pesadelo biológico. Este local é o único habitat da jararaca ilhoa, uma serpente cujo veneno é 5 vezes mais potente que o de suas parentas no continente. O veneno é projetado para derreter o tecido muscular e os órgãos internos das aves migratórias de forma quase instantânea, garantindo que a presa não voe para longe antes de morrer. A densidade populacional é de arrepiar. Estima-se que haja entre umas 5 serpentes para cada metro quadrado em certas partes da ilha. É impossível caminhar sem que cada passo seja um encontro potencial com a morte. Existem relatos perturbadores sobre a Ilha das Cobras que raramente saem dos círculos científicos. O primeiro envolve o antigo faroleiro e sua família. A lenda local diz que eles foram dizimados em uma única noite após cobras entrarem pelas janelas, sendo encontrados dias depois em estado de decomposição avançada. O segundo fato é que a Marinha Brasileira proíbe qualquer desembarque civil, permitindo apenas missões militares ou científicas estritamente controladas, devido ao risco biológico extremo. Terceiro, a jararaca ilhoa evoluiu de tal forma que suas presas são mais longas e seu veneno mais hemorrágico do que qualquer outra espécie conhecida, tornando qualquer picada em um ambiente isolado como este uma sentença de morte rápida, sem qualquer chance de administração de soro antiofídico. Nas fronteiras geladas do extremo oriente russo, escondido nas sombras do vulcão Kikinish, existe um território de apenas 2 km de extensão que desafia a compreensão biológica, o Vale da Morte de Kamchatka. Diferente de outros lugares onde o perigo é visível, aqui a ameaça é um fantasma químico. No fundo deste vale, gases vulcânicos pesados, como o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono, ficam presos em camadas baixas devido à ausência de ventos, criando um reservatório invisível de asfixia. Animais que descem ao vale em busca de água ou abrigo morrem em questão de minutos, e o que torna o lugar verdadeiramente perturbador é o que acontece depois. Os predadores que vêm se alimentar das carcaças também sucumbem ao gás, criando uma reação em cadeia de morte que se acumula no leito do vale. O Vale da Morte guarda detalhes que parecem desafiar as leis da decomposição. O primeiro fato curioso é que os corpos dos animais encontrados aqui não apodrecem da forma comum. A alta concentração de gases inibe a proliferação de bactérias decompositoras, mantendo os cadáveres em um estado de preservação macabra por meses sob a neve. O segundo detalhe é que cientistas que exploraram a área relataram tonturas repentinas e uma sensação de pânico absoluto logo nos primeiros metros, sinais de que o nível de oxigênio estava sendo substituído por uma mistura letal de cianureto. Por fim, existe um fenômeno raramente discutido, o efeito do coquetel químico do vale sobre o sistema nervoso, onde sobreviventes relatam que, antes de perderem a consciência, o silêncio do lugar parece ganhar uma frequência sonora que desorienta completamente o sentido de direção, fazendo com que as vítimas caminhem mais para o fundo do abismo em vez de fugirem para a segurança das colinas. Nossa jornada atinge seu ápice em um local que parece desafiar as leis da física e da biologia, o Lago Natron, na Tanzânia. Este corpo de água é de um vermelho profundo, quase como sangue, devido a cianobactérias que prosperam em seu ambiente extremo. O lago possui uma alcalinidade tão alta que o pH da água chega a 12, quase o mesmo que a amônia pura. Qualquer animal que não seja adaptado e entre em contato com a água corre o risco de ser calcificado. O lago preserva cadáveres de pássaros e morcegos que caem em suas águas, transformando-os em estátuas de sal perfeitas, mantendo suas formas originais por décadas em um estado de conservação macabro e eterno. O Lago Natron é um espetáculo de horrores naturais. Primeiro, a temperatura da água pode chegar a 60 graus Celsius, o que, combinado com a química cáustica, faz com que a pele humana seja removida quase instantaneamente ao toque. Segundo, apesar de sua letalidade, o lago é o único local de reprodução para milhões de flamingos pequenos, que constroem seus ninhos em ilhas de sal no meio do líquido corrosivo, usando o ambiente mortal como uma fortaleza contra predadores. Terceiro, o mistério de por que tantos pássaros colidem com a superfície do lago intrigou cientistas por anos. Acredita-se que a natureza altamente reflexiva e vítrea da água cria uma ilusão de ótica que faz com que as aves pensem que estão voando através do espaço vazio, mergulhando diretamente para sua petrificação química. Ao explorarmos esses lugares, percebemos que o mundo não é apenas o jardim que cultivamos em nossas cidades. Ele é uma entidade vasta, indiferente e, em muitos aspectos, hostil à nossa presença. Esses santuários de perigo servem como lembrete necessário de que a humanidade é apenas uma convidada temporária em um planeta que possui suas próprias regras e seus próprios segredos guardados a 7 chaves. A natureza não é cruel, ela é apenas soberana. O mistério desses lugares mortais não está apenas no que eles podem fazer com nossos corpos, mas no que eles representam para nossa compreensão do universo. Uma prova de que a beleza e a destruição são, muitas vezes, duas faces da mesma moeda.
Nossa expedição termina aqui, mas o desconhecido continua lá fora, esperando na próxima sombra, na próxima coordenada não mapeada ou no fundo de um lago escarlate. A cada passo que damos na direção da descoberta, percebemos o quão pouco sabemos sobre a casa em que habitamos. O relatório zero continuará a trazer as evidências, os fatos e as histórias que o tempo tenta apagar. Se você busca a verdade além do superficial, você está no lugar certo. Mantenha os olhos abertos e a mente alerta. O próximo relatório pode estar mais perto do que você imagina. Desligando o sistema. Relatório zero finalizado.